Ele comanda a maior bancada do Congresso Nacional, dá voz ao setor que mais sustenta a economia brasileira e não se intimida diante das narrativas ideológicas que tentam transformar quem produz em vilão. Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que reúne 344 integrantes, sendo 300 deputados e 44 senadores, o deputado federal Pedro Lupion, do Partido Progressista do Paraná, é o meu entrevistado de hoje no Jogo Aberto. Pedro, obrigado por atender o meu convite, estar aqui com a gente hoje, justamente no dia, estamos gravando o programa, no dia em que o governo anuncia o Plano Safra 25-26, que terá recursos de 594,4 bilhões de reais, um aumento nominal, de 1,5% sobre o valor do ciclo anterior, serão 516 bilhões para a agricultura empresarial, 78 bilhões para a agricultura familiar. Os juros sobem até 2 pontos, ficarão em 10% para médios produtores e 14% para os demais. Nos investimentos, as alíquotas vão variar entre 8,5% e 13,5%. Como você avalia esses números? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, aqui em Cascavel, podendo conversar sobre o agro, assunto tão importante. Veja, com preocupação, uma preocupação enorme, porque nós estamos falando do financiamento da safra brasileira, uma safra que é responsável por boa parte do nosso PIB, boa parte da nossa economia, geração de empregos, balança comercial. O crescimento nominal de 1,5%, muito aquém do que foi o crescimento da inflação. Sim. Ou seja, não cobre nem o crescimento inflacionário de quase 6%, 5,7%, algo assim. E mais do que isso, juros altíssimos, juros para investimento, principalmente, ninguém vai captar esse recurso, a mais de 13% para investimento. Então, a equalização, que era algo que a gente esperava que viesse maior do que o plano 24-25, que foi algo em torno de 16,2 bilhões. Para o telespectador, a equalização é aquela cobertura, para equilibrar a taxa de juros. Equilibrar a taxa de juros. A diferença paga para as instituições financeiras na taxa de juros que são aplicadas ao crédito agrícola. A equalização desses juros, ou a subvenção dos juros, que seria a possibilidade da gente repetir pelo menos o que teve ano passado, 16,2 bi, para equalizar hoje os 15% de taxa Selic, ficaram em 13 bilhões. Ou seja, não vai resolver absolutamente nada e pior, um anúncio de que vai ser liberado em 2 etapas, ou seja, vai equalizar metade agora no primeiro semestre e outra no primeiro semestre de vigência do Plano Safra e a outra metade a partir de janeiro do ano que vem. Ou seja, a leitura é que o governo não tem dinheiro. Não tem dinheiro, ou seja, está segurando para não ter que gastar tudo agora, uma vez. Agora, o grande ausente foi o seguro rural, nem se mencionou isso. O seguro que encarece as operações, a ausência do seguro encarece as operações, não dá segurança no crédito e completamente ausente do plano. A gente apresentou uma conta de pelo menos 3,5 bilhões necessários para seguro e isso não foi sequer citado. E não tem espaço fiscal para isso, vamos ter que correr atrás. Agora, Pedro, os governos petistas, que vivem em permanente clima de beligerância com os produtores rurais, insistem em afirmar, para vender a imagem de que tratam bem o setor, que o agro é subsidiado. Isso é verdade, Pedro? Claro que não. A conta de subsídio, para se ter ideia, eles colocam as isenções da cesta básica, como se isso fosse um benefício para o consumidor. Um benefício para o produtor. Isso é lá para a gôndola do mercado, é para o consumidor. Isso quase 80 bilhões de reais da dita subvenção do agro saem da cesta básica. O outro ponto, quase 60 bilhões, são os insumos agropecuários. É o fertilizante, é o adubo, é o combustível, é a semente, é aquilo que a gente usa para poder plantar, para poder produzir, para poder colocar alimento na mesa. Então, realmente, é uma pena falar em subsídios quando a gente está vendo que os nossos concorrentes o presidente usou a expressão patrocina o agro, que o governo patrocinaria o agro. Se fosse para ter patrocínio, tinha que ser pelo menos proporcional ao que a gente produz e o que a gente significa para a economia nacional. Os nossos grandes concorrentes têm um mínimo de 15% de subsídio na sua produção. Então, até pela condição total, de altíssimo risco que a atividade agropecuária envolve no mundo inteiro. Não tem outra atividade que corra mais ameaças o tempo todo, de mercado, de clima. Não tem atividade que tenha ameaças como essa, que corra o risco das intempéries climáticas, que aqui no Brasil tenha risco de direito de propriedade, que aqui tenha insegurança jurídica e, pior, que tenha o risco efetivo de uma mudança constante na política econômica e na política fiscal do governo, e uma hostilidade permanente do governo, Constante, um setor que gera completamente ideologizado, exatamente. Agora, Pedro, de qualquer maneira, nos últimos anos, apesar que isso é recorrente, essa espécie de sabotagem que a gente vê do governo contra o agro. Apesar disso, o agro
vem batendo recordes. Como é que se explica que, como é que se pode manter uma economia, uma agricultura moderna como é a brasileira, né, às custas dos seus empreendedores, né, que ostentam os melhores índices de produtividade do mundo, mesmo expostos a esses riscos e enfrentando essas dificuldades que a gente vê agora, como se viu agora de novo no Plano Safra? É a vocação do Brasil, né? É a vocação do nosso país. Hoje nós temos aí de responsabilidade do agro praticamente 30% dos empregos, dos postos de trabalho que são gerados no país. As questões das exportações, por exemplo, a balança comercial, 52% de tudo que o Brasil vende para fora é do agro. Né? Saem do agro, é mais que minério, é mais que qualquer outra coisa. Nós correspondemos aí a quase pouco mais de um quarto, quase um terço do que é o PIB, do que se gera de produto interno bruto do país. Então isso é a vocação do país, é a vocação do Brasil. Aliás, nós aprendemos a cada dia com a nossa agricultura tropical, que é única no mundo, nós aprendemos a cada dia nos renovar, nos reinventar. Temos lugares que chegamos a 3, raras exceções, 4 safras por ano, né? Nenhum outro lugar do mundo. Nenhum outro lugar do mundo. Como também, nenhum outro lugar do mundo, o proprietário tem que manter preservado 20% da sua área sem ter remuneração nenhuma por isso, sem receber ser indenizado, né? Absolutamente nada por isso. Não tem que fazer CAR, não tem que fazer PRA, não tem que fazer cumprir um código florestal que é extremamente exigente, não tem as restrições trabalhistas como nós temos na nossa produção agropecuária, a dificuldade de mão de obra como nós temos na nossa produção agropecuária e mesmo assim nós mantemos a competitividade e ganhamos dos nossos maiores concorrentes. Né? Agora, Pedro, para a gente não ficar só nas críticas, que são todas elas absolutamente corretas, né? E até eu estava acompanhando sua entrevista coletiva agora há pouco, falando com alguns jornalistas do Brasil inteiro, as perguntas da imprensa, de modo geral, elas corroboram todas as críticas que vocês estão fazendo, né? Quais foram, nesse período de discussões com o governo, a Frente Parlamentar da Agropecuária apresentou propostas, né? Muitas, né? Nós criamos diversas maneiras de financiar o agro, diferentes do que estão postas hoje. Nós criamos os FIAGROS, nós mudamos a letra de crédito, nós mudamos o Manual de Crédito Rural, nós criamos na lei do agro... Para escapar desse patrocínio do governo. Exatamente. Na lei do agro, que eu fui responsável pela relatoria, criamos diversas alternativas de financiamento do setor. O Plano Safra significa algo em torno de 20% do que é o montante geral do agro, como também criamos leis para melhorar, resolver gargalos importantes do setor, como, por exemplo, a questão da ratificação dos imóveis de fronteira, que atinge muito aqui a nossa região oeste, as questões fundiárias, que são um problema sério ainda no Brasil, as questões que nós temos de exportação dos nossos produtos e na reforma tributária nós conseguimos, e foi o único setor que conseguiu, mudar 19 pontos da reforma para que ela se tornasse benéfica para a competitividade da produção agropecuária. Agora, Pedro, um outro aspecto preocupante desse Plano Safra, que não diria que foi um ausente total, mas a questão do valor para investimentos, né? Que ele foi reduzido. Né? Quando a gente fala em investimentos, a gente pensa imediatamente na logística, na infraestrutura também. Né? E é o caso de armazenamento, que é um grande gargalo que o Brasil tem. Como é que fica isso? Nós não temos hoje 20% da capacidade de armazenamento necessária. Nós estamos prevendo que essa safra de milho que está sendo colhida agora, e aqui, você anda aqui pelo oeste do Paraná, é só colheitadeira tirando milho, vai ser algo em torno de 150 milhões de toneladas. Nós nunca produzimos isso. Só o estado do Mato Grosso vai produzir mais que a Argentina inteira. Não tem onde pôr. Não tem onde pôr. Você pode esmagar o tanto que quiser, fazer etanol de milho, pode fazer DDG para alimentar os frangos todos, porcos, gado, pode vender, pode fazer amido, pode fazer farelo, pode fazer o que quiser. Não tem onde colocar. O que vai acontecer é que as nossas cooperativas, cerealistas, traders, os integradores todos vão ter que armazenar isso da maneira possível, mandar para o porto, muita oferta. Deixar em caminhão. Vai cair preço. Em alguns lugares vai ficar no relento, como a gente já viu fotografias de safras aí do passado. Milho tem que secar, né? Milho brota se não secar. Né? Tem que secar milho, senão não tem jeito. Pedro, no Brasil, como dizia o ministro Pedro Malan, até o passado é incerto, né? O marco temporal que foi aprovado, já mudando um pouco de assunto, foi aprovado na Constituição de 1988, foi considerado inconstitucional pela STF, agora tem até uma comissão lá de conciliação que o Supremo inventou, criou lá, mas em resposta o Congresso aprovou uma lei restabelecendo a validade lá do marco temporal. Agora, então, como eu estava falando, a Suprema Corte está discutindo esse assunto novamente, ou seja, segue o impasse. Como é que se avalia esse vai e vem institucional? Que efeitos isso tem? Me parece efeitos óbvios, né, na segurança jurídica
e na escalada de violência no campo? Veja, insegurança total, né? Depois da aprovação lá pelo Congresso, nós colocamos mais de 400 votos para garantir o marco temporal. Houve a criação dessa comissão de conciliação no Supremo, eu faço parte dessa comissão, participei das reuniões. E o ministro Gilmar Mendes encerrou na semana passada, reconhecendo o marco temporal. Ou seja, não tinha como simplesmente ignorar o marco temporal. Então, ele já reconheceu, então? Não reconheceu, na verdade, porque ele não vai conseguir mandar uma alteração em relação a isso. Né? E se tiverem qualquer tipo de questionamento... E a comissão também não chegou a nenhum consenso? Nenhum consenso, porque não dá para conciliar quem quer o ilegal e quem quer o legal ao mesmo tempo. As coisas não casam, né? Não se conversam. É isso. Então, se eles tentarem enviar alguma medida para o Congresso cancelando ou cassando o marco temporal, nós vamos derrubar, vamos fazer uma PEC e vamos fazer a nossa parte. Mas qual é a preocupação? A preocupação é que juntou-se muitos fatores, como, por exemplo, a questão lá de Itaipu, das áreas alagadas, a Itaipu querendo comprar terra, as áreas invadidas, o produtor achando que é obrigado a vender. Não é obrigado. Claro. Né? Cada um faz a sua vontade, o seu livre-arbítrio e mais do que isso. A lei é muito clara, indenização prévia de terra nua e benfeitoria com a anuência do proprietário. Então, garantir o direito de propriedade é o mínimo que nós temos que fazer. Pedro, falando em violência no campo, o MST voltou com força total no atual governo, né, de quem recebe um descarado apoio político e até financeiro. Invasões de propriedades rurais são tratadas como movimentos legítimos. Eu ouvi o presidente da República falando isso. E não como uma afronta à lei. O que o governo ganha? Essa é a pergunta que não tem uma resposta. O que o governo ganha em usar o MST como um braço ideológico contra o agro? Eles ganham o que eles falam para dentro da bolha deles, né? Estão jogando para a torcida deles. Aliás, o MST faz parte de boa parte do governo, está em vários ministérios, está lá dentro do Conselhão, que está aconselhando o presidente da República, está dentro do Palácio Planalto, está dentro da Conab, dentro do INCRA, dentro do MAPA. Viaja com a comitiva presidencial? Viaja no avião presidencial, eu nunca entrei, o MST já entrou. Então, assim, é uma questão de apoio total ideológico e político a esse movimento. A própria Itaipu botando dinheiro nesses caras. Cooperativas, eu estou louco para sair essa CPMI do INSS, porque nós descobrimos que a CONTAG, que banca boa parte do MST, é quem mais desviou recursos do INSS. Então, infelizmente, a criminalidade participando do Estado e é algo ideologicamente muito alinhado a esse governo. Nós vamos falar sobre a CPMI do INSS e também sobre essa operação, essa tentativa do governo de aumentar o IOF, que por agora vai parar no Supremo, no próximo bloco do programa. Até já. Já voltamos. Você está assistindo o Jogo Aberto nesta noite de sábado, em que recebo aqui nos estúdios da TV Tarobá o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, que congrega 344 integrantes. É a maior bancada do Congresso Nacional. Pedro, o Congresso derrubou o decreto do governo que elevou as taxas do imposto sobre operações financeiras para cobrir buracos das contas públicas. A decisão do parlamento veio em sintonia com o que pensa a sociedade brasileira. Não há mais tolerância para aumento de carga tributária que sufoca o país. Mas o governo está recorrendo ao STF, que é a sua boia de salvação, e essa vitória pode durar pouco. O que você antevê para os desdobramentos desse embate? Bom, primeiro deixar claro que isso comprova o que a gente sempre falou, que existe um consórcio entre o Supremo e o Executivo. Para governar o país, sim. O líder do governo no Supremo, o ministro Flávio Dino, tem dito isso muito claramente. Então, onde eles não conseguem nos vencer, não conseguem vencer a população brasileira dentro do parlamento, eles acabam judicializando. Eu acho um completo absurdo, em que pese que um PDL, sustar uma decisão presidencial, não acontecia desde o Itamar Franco, o presidente Itamar Franco, para ver a gravidade do que é isso. Então, eles vão tentar... Foi uma votação esmagadora, né? 400 e poucos votos. Teve votos até da esquerda, né? Sim, muito. Só o PT votou contra, praticamente. PT e PSOL, né? Então, assim, eu espero que o Supremo não faça mais uma vez essa afronta ao Congresso Nacional. E se fizer, imagino que ambos os presidentes, tanto o Hugo Mota quanto o Davi Alcolumbre, terão que reagir à altura. Essa é a minha esperança. Agora, o Congresso, Pedro, cobra do governo cortes nos gastos. O governo, por sua vez, quer que os deputados e senadores também façam a sua parte, diminuindo lá o valor das emendas parlamentares. Mas, enfim, o fato é que é preciso que o Executivo, o Legislativo e até o Judiciário, né, reduzam suas despesas. Nesse cabo de guerra,
onde você enxerga espaço real para enxugar a gastança que o governo pretende cobrir aumentando impostos? Bom, primeiro, a gente tinha que ter tido uma reforma administrativa anterior à reforma tributária, diminuir o tamanho da máquina. O governo está fazendo exatamente o contrário. O governo está no modo eleição, né? Está fazendo só medida populista pensando nas eleições do ano que vem. Essa isenção de conta de luz, por exemplo, vai custar 7 bilhões de reais às distribuidoras. Como também estão fazendo chamamento de concurso, o programa Pé de Meia, bolsa disso, bolsa daquilo. Financiamento para mototáxi, eu acho. Financiamento para mototáxi. Então, são muitas coisas que, infelizmente, o governo tem feito pensando única e exclusivamente nas questões eleitorais. Como também o Executivo, o Legislativo e o Judiciário têm diversos erros. Eu, particularmente, votei contra, por exemplo, o aumento de deputados, que eu acho um completo absurdo, não tem sentido nenhum, mas fomos derrotados, né? A maioria votou a favor. Agora, dentro do Judiciário também, super salários, bônus, gratificações. Precisa ter uma revisão total do Estado brasileiro e, para isso, precisa de uma reforma administrativa. Falta coragem para fazer. Diminuir ministérios, né? Seria uma boa ideia. Sem dúvida nenhuma. Nós nunca tivemos tantos, né? 34 ministérios só para atender alguém politicamente, para fazer uma base política no Congresso que não existe. Pedro, a CPMI do INSS, que foi criada para apurar os descontos indevidos em aposentadorias e pensões, já vimos, isso está no noticiário o dia todo, um rombo estimado em mais de 6 bilhões de reais, ainda nem começou a funcionar e já veio à tona mais um escândalo, né? Que é o pagamento irregular do seguro-defeso a milhares de pescadores fantasmas. É uma cidade, eu acho que lá no Maranhão, se não me engano, que está pagando para 15 mil pessoas que são exatamente a população da cidade, né? Todos pescadores, né? Ou pecadores. Agora, ali o prejuízo... Existem. Pois é, prejuízo de mais de 3 bilhões de reais. O Brasil parece uma casa da mãe Joana, né? Infelizmente, que bom que você usou o termo parece, né? Pois é. É realmente um absurdo, né? Eu estou, inclusive, tentando fazer parte da CPI, né? Tem uma discussão enorme dentro dos partidos, lá das vagas. Eu pedi ao meu partido que me indique, porque eu quero principalmente pegar o CONTAG. A CONTAG, que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, que desviou, foi, pelo que a imprensa tem dito, foi quem mais desviou recursos. Foi a campeã e repassou esses recursos para o MST. Então, a gente precisa descobrir onde é que está esse financiamento. O vice-presidente da CONTAG é o irmão do presidente? Ou não? Não, esse é outro. Esse é outro. Que também está lá na outra entidade que está lá nesse rolo. É um absurdo completo. E isso parece que vem de muito tempo, viu? Não é uma questão pontual agora, né? É uma questão que já vem ocorrendo, montada, essa estrutura está montada já há bastante tempo. Vamos ver o que a gente consegue descobrir, né? Que se não virar em pizza, né? Porque CPI, geralmente, eu particularmente sou contra a CPI, porque acho que não vira em No caso é uma CPMI, nada. Né? É, exatamente. Vai entrar senadores, vamos ver se o governo, que tem maioria no Senado, não vai botar... Agora, Pedro, não é contraditório que o agro seja tratado como vilão pelo governo? Claro, a gente já sabe o porquê, tem toda essa briga ideológica. E sendo um setor que é a base do superávit comercial e do equilíbrio econômico do país? Não tenho dúvida nenhuma. Isso é a nossa maior crítica. O mínimo que a gente espera para o agro é respeito. Respeito pelo tamanho, pela força e pelo que significa para o país. Infelizmente, a gente está numa batalha completamente ideológica, né? O governo não desce do palanque, eles não conseguem aceitar o que ocorreu nas eleições passadas, atribuem a todo o agro brasileiro uma posição política ideológica contrária ao governo, e vamos dizer a verdade que boa parte dos produtores rurais tem uma visão ideológica diferente. Não gostam disso, suas propriedades invadidas, não gostam de toda essa justamente aí que ia chegar, porque o governo defende o que é contra todo o nosso setor. Então, é uma batalha que a gente tem que fazer política. Pedro, qual é a sua visão sobre esse acordo aí anunciado há mais de 20 anos, né, sendo negociado, do Mercosul com a União Europeia? O presidente viaja, houve claramente de líderes europeus que não têm interesse em fazer esse acordo. O que você acha? Qual é a perspectiva? Veja, eu sou, além de deputado federal no Brasil, eu sou membro do parlamento do Mercosul. Né? Tenho participado dos debates ali. Eu acho que a Europa baixou bastante a bola depois das tarifas do Trump e da mudança toda que o Trump fez. Passou a nos olhar com outros olhos, né? A geopolítica mundial aí mudou a relação em relação com eles, né? Agora, é algo que poderia ser muito benéfico para o Brasil. Se a gente conseguir, através da nossa diplomacia, impor e colocar principalmente os termos referentes à nossa produção agropecuária, e no caso da União Europeia, a gente não ter que ficar sujeito a sanções e acusações, no caso, as questões ambientais, indevidas, né? Completamente que eles não indevidas. praticam lá e querem que a gente faça. Exatamente. Né? Então, aí sim, a gente pode concordar. Agora, enquanto eles estiverem com um peso e uma medida completamente diferente em relação à nossa produção, a gente não tem como aceitar isso.
Pedro, caminhando já para o final da nossa entrevista, vamos falar um pouquinho agora de política mesmo, e no caso, pensando já nas eleições do ano que vem. Agora teve a revista The Economist, revista britânica influente, que fez uma matéria ampla, né, mostrando as contradições do presidente Lula na política internacional, né, virou, na verdade, um líder que antes tinha uma proximidade com o Ocidente, agora está mais próximo de ditaduras ali da China, da Rússia, até do Irã, né? Está lá na revista, uma matéria que repercutiu muito na imprensa brasileira. E fala também das questões internas da desaprovação do governo e do presidente. E mostrando que a direita tem tudo para ganhar as eleições no ano que vem. O que você acha que não tira, o que você acha que impedirá um candidato da direita, pode ser o Tarcísio, o Ratinho, Zema, o Caiado, de ganhar as eleições no ano que vem? Acho que a gente não pode se dividir, né? Esse é o grande problema. A gente precisa estar unido, todos unidos. O presidente Bolsonaro é o maior líder que a direita já viu no Brasil. Cabe a ele promover essa união. Diante da ineligibilidade dele até agora, se né? for mantida a ineligibilidade dele, promover essa união de todos os atores aí para que a gente tenha a chance de ganhar a presidência da República para salvar o Brasil. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. A própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, falou que do jeito que as contas públicas estão indo, falando agora de gestão mesmo, em 2027 o país não tem dinheiro para nada. É só eles pararem de gastar e ter o mínimo de responsabilidade fiscal, né? Pois é. Pedro, muito obrigado pela sua entrevista. Seja bem-vindo, né? E sempre que passar por aqui, será um prazer recebê-lo também. Como uma última mensagem aí para a gente, estamos aí, tem mais um minutinho, diante de toda essa questão, voltando ao plano safra, as dificuldades, juros altos, o que você pode dizer para o nosso produtor rural aqui do oeste do Paraná, onde temos a maior região produtora do Paraná, uma das maiores do Brasil, diante das dificuldades, diante dos riscos, diante das ameaças, diante dessa falta de incentivo para continuarem produzindo e mostrando essa agricultura forte, poderosa, competitiva que o Brasil tem? O produtor rural brasileiro é resiliente, é forte o suficiente para saber que a gente vive intempéries climáticas e políticas e a gente sempre as supera. As coisas melhorarão, precisamos estar unidos, firmes e fortes, resilientes e com muita esperança no futuro do Brasil. Tive o prazer de entrevistar aqui no Jogo Aberto desse sábado o deputado federal Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Obrigado pela audiência, ótimo domingo a todos e até o próximo sábado. Boa noite.